A Turquia, país euroasiático com a 21ª maior economia do mundo, com um PIB de 720 bilhões de dólares, tem um passado rico em história e cultura, foi o epicentro do poderoso Império Otomano e está estrategicamente situado na encruzilhada entre a Europa e a Ásia. Durante o início dos anos 2000, o país viveu um período de milagre econômico que resultou na modernização de sua infraestrutura, urbanização, abertura ao comércio exterior e ascensão da classe média. Além disso, a Turquia era considerada um dos países mais democráticos do mundo muçulmano. No entanto, nos últimos 5 anos, a Turquia enfrentou uma crise monetária que teve um impacto significativo em sua população de 84 milhões de habitantes. A lira turca sofreu uma desvalorização de 45% em relação ao dólar em 2021, levando a filas para adquirir produtos básicos, como o pão. Essa crise começou a levantar comparações com situações semelhantes em países como Venezuela e Argentina. Neste vídeo, vamos explorar as razões por trás da inflação na Turquia, por que o governo não conseguiu resolver esse problema e quais podem ser as consequências no futuro. Para entender a crise atual na Turquia, é fundamental examinar seu histórico de instabilidade econômica. O país já enfrentou hiperinflações nas décadas de 1980 e 1990, quando a taxa de inflação chegou a atingir impressionantes 140% ao ano. Após a crise financeira de 2001, o governo turco, que estava altamente endividado na época e teve que recorrer ao Fundo Monetário Internacional, FMI, para evitar a falência, comprometeu-se a implementar uma série de reformas estruturais. Essas reformas incluíram a concessão de autonomia ao Banco Central, um programa abrangente de privatizações, maior abertura ao comércio internacional e políticas destinadas a aumentar a transparência e reduzir os gastos do governo. Além disso, a Turquia buscou uma aproximação com a União Europeia, inclusive iniciando negociações para aderir ao bloco em 2005. Essas reformas foram fundamentais para o crescimento econômico do país no século XXI. Entre 2002 e 2017, a Turquia registrou uma média impressionante de crescimento de 5,8% ao ano, enquanto a taxa de pobreza despencou de 37% para apenas 8,7%. Transformando o país em uma economia de renda média alta. Entretanto, nos últimos anos, a Turquia testemunhou uma crise monetária preocupante. Desde 2018, a lira turca perdeu 73% de seu valor em relação ao dólar, e a inflação alcançou alarmantes 48,7% no início de fevereiro de 2022. Vale ressaltar que, ao contrário de crises inflacionárias tradicionais, onde os governos muitas vezes pressionam seus bancos centrais a imprimir mais dinheiro para financiar gastos públicos, a abordagem adotada pela Turquia é bastante peculiar. Tradicionalmente, em tempos de inflação, os países tendem a aumentar as taxas de juros, o que encarece empréstimos e desestimula o consumo e os investimentos, levando a uma redução da demanda e, por conseguinte, da inflação. No entanto, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, segue uma abordagem econômica não convencional, fundamentada na crença de que o dinheiro não deve ter um valor intrínseco, sendo apenas um meio de trocar bens e serviços de valor real. Portanto, ele evita o uso de juros, argumentando que não se deve lucrar com dinheiro. Nesse sentido, Erdogan tem promovido uma política de redução das taxas de juros, chegando a demitir oficiais do Banco Central e ministros das Finanças que se opõem a essa estratégia. Ele alega que a diminuição das taxas de juros estimulará o consumo da população e incentivará as empresas a tomar empréstimos, investir na economia e contratar mais trabalhadores. Embora essa abordagem tenha suas vantagens teóricas, ela apresenta problemas específicos para uma economia emergente como a Turquia. A rápida desvalorização da lira turca prejudicou a capacidade da população de comprar alimentos básicos, como carne e pão. Pequenos negócios e agricultores enfrentam dificuldades para adquirir produtos importados essenciais para suas atividades. Durante o boom econômico dos anos 2000, o setor privado turco, em especial o setor de construção civil,
se endividou de forma progressiva, aproveitando as baixas taxas de juros em países desenvolvidos. Muitas empresas tomaram empréstimos em dólares e euros, e hoje a dívida total dessas empresas chega a 170 bilhões de dólares. Com a constante desvalorização da lira turca, há um risco significativo de que essas empresas não consigam pagar suas dívidas, o que pode representar uma ameaça ao sistema financeiro. Outro desafio importante é o desequilíbrio na balança comercial turca. O país gasta mais em importações do que recebe com exportações. Isso significa que a demanda pela lira turca é menor do que a oferta necessária para pagar pelas importações, resultando em uma desvalorização da moeda. Além desses problemas econômicos, a Turquia enfrenta um aumento na intervenção do governo na política monetária, o que reduziu a autonomia do Banco Central. O país também está se isolando politicamente com as ações de Erdogan, tornando mais difícil a adesão à União Europeia. As tensões nas relações com os Estados Unidos, devido a acusações de violações dos direitos humanos, têm contribuído para a incerteza econômica. Hoje, quase 60% dos depósitos bancários na Turquia são feitos em moedas estrangeiras. Isso torna as medidas do governo cada vez menos eficazes. Mesmo com a alta inflação, Erdogan parece determinado a seguir sua política de redução das taxas de juros, argumentando que a desvalorização da lira turca tornará as exportações mais competitivas no mercado internacional e gerará empregos para combater o alto desemprego, que afeta 14% da população. Na tentativa de evitar um colapso ainda maior da moeda, o governo anunciou um plano para proteger os depósitos em liras, garantindo o pagamento do valor adicional perdido devido à inflação. Essas intervenções têm rapidamente esgotado as reservas de moeda estrangeira do Banco Central, levantando dúvidas sobre a sustentabilidade dessa política. Se as reservas se esgotarem, a situação pode se deteriorar rapidamente, similar ao que ocorreu na Venezuela. É irônico que essa crise seja evitável, considerando a localização estratégica da Turquia e sua união aduaneira com a União Europeia, que permite o comércio sem tarifas alfandegárias. O país possui uma base sólida, com uma força de trabalho jovem, setores financeiros e industriais bem estabelecidos e uma indústria que se destaca em diversas áreas. Além disso, a Turquia é rica em cultura, atraindo milhões de turistas e contribuindo significativamente para seu PIB. A Turquia se encontra em uma situação desafiadora que pode ameaçar todo o progresso alcançado no início dos anos 2000. Parece improvável que o presidente Erdogan mude de direção nesse momento, pois isso seria politicamente arriscado antes das eleições de 2023. Aguardaremos para ver as ações do governo turco e o desenrolar das eleições, na esperança de que a Turquia possa superar essa crise e retomar seu caminho de prosperidade econômica. Agradecemos por assistir.